galera do Vem Aprender! Tudo bem? Prontos para mais um dia de aulas aqui pela tela da TV Educativa e pelas redes sociais? Venham aprender! Os alunos de Ponta Grossa estão se dedicando muito e interagindo com a gente. Vamos ver algumas das imagens que a galera esperta do Vem Aprender mandou para você ver e se inspirar? Vocês são demais! Continuem prestando atenção nas aulas e fazendo as atividades enviadas pela sua escola. Não deixe de retirar e entregar os seus trabalhos. Eles valem a sua presença e vão contar para que você passe de ano. Por isso, leia, estude e pesquise. Nós estamos todos juntos com você. Agora, mais uma vez, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar! Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Luana, trabalho na Escola Plauto Miró Guimarães e estamos aqui para mais uma aula de Ciências Humanas. Vamos para os objetivos da nossa aula de hoje. Conhecer os principais pontos turísticos do país, desenvolver a noção de espaço e tempo e preservar o meio ambiente e os patrimônios históricos. Então, esses são os objetivos da nossa aula de hoje. Vamos ver o tema da nossa aula. Pontos turísticos do Brasil. Então, hoje a professora trouxe alguns pontos turísticos do nosso país para que nós possamos estar observando cada um deles e vendo quais são os atrativos que cada um deles tem. O que são pontos turísticos, afinal de contas? Então, são lugares de interesse que os turistas visitam por seu valor cultural, belezas naturais ou artificiais, importância histórica, originalidade ou porque é raro, misterioso e para recreação e diversão. Então, as pessoas buscam os pontos turísticos como um local de passeio e divertimento. No Brasil, como é visto esses pontos turísticos? Então, o Brasil é considerado o maior país em extensão territorial da América do Sul. O Brasil não decepciona quando o assunto é viagem. De norte a sul não faltam praias, cachoeiras, piscinas naturais, monumentos e cidades históricas para visitar. Então, o nosso país é muito rico nessa diversidade de patrimônios naturais, materiais, para fazermos visitações. Então, o nosso país é muito rico nessa diversidade. Então, nós temos vários lugares para visitar. Para isso, nós vamos fazer um passeio em relação à nossa aula de hoje. E nós vamos visitar no Google Maps alguns lugares do nosso Brasil e depois dessa visita a professora vai falar e explicar cada um deles. Vamos ver alguns pontos turísticos do nosso Brasil. Para isso, nós vamos fazer um passeio. Vamos ver quais são os pontos turísticos que nós vamos visitar através do Google Maps. O nosso passeio irá começar e nós vamos fazer algumas visitações. Primeiro, nós vamos para o Rio de Janeiro, visitar o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar possui 395 metros de altura
e de bondinho nós temos uma visão de 360 graus da cidade. Vamos agora para o Cristo Redentor, que é um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil, e ele está na lista das 7 maravilhas do mundo moderno, e está situado no topo dos 710 metros de altura. Vamos agora para um outro lugar, o Centro Histórico de Paraty. A cidade de Paraty é considerada um patrimônio nacional pelo seu estilo colonial e ela possui 33 quarteirões de ruas, igrejas e casarões antigos e é um local muito visitado lá no Rio de Janeiro pela sua diversidade. Vamos agora para um outro local saindo do Rio de Janeiro. Vamos parar na Avenida Paulista, em São Paulo. A Avenida Paulista é um ponto turístico de São Paulo. Ela é símbolo da capital dos grandes negócios e também um grande polo cultural. Ela é muito requisitada pela sua diversidade de empresas e pontos de atratividade. Agora, nós vamos para o Parque do Ibirapuera, o mais importante parque urbano de São Paulo. Ele possui 158 quilômetros quadrados de área verde, inúmeras espécies de animais, árvores e plantas, além de museus e pavilhões, exibições de peças teatrais a céu aberto. É um local muito interessante para passeios familiares. Agora, nós vamos sair de São Paulo e vamos para Ouro Preto. Vamos para a Igreja de São Francisco. Ela é uma igreja católica situada em Ouro Preto, construída em estilo barroco com elementos decorativos chamados rococó. Agora vamos ver a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, também chamada de Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar. Ela foi construída na época do ciclo do ouro e também fica em Ouro Preto. Vamos agora para o Pelourinho. O Pelourinho é um centro histórico de Salvador, na Bahia. É muito conhecido pelas apresentações de músicas e capoeira. Abriga diversas igrejas históricas do século XVIII e casarões coloniais, bares, restaurantes e diversos artesanatos. Na Bahia também temos o elevador Lacerda, que é um cartão postal de Salvador. Ele liga a Praça Tomé de Souza com Acairu e uma viagem no elevador dura apenas alguns segundos, mas são transportadas muitas pessoas por dia. Saindo de lá, vamos para o Centro Histórico de Porto Seguro, na Bahia. Esse centro histórico, ele abriga diversos prédios importantes lá do início do Brasil. Foram um marco no descobrimento do nosso país em 1503 e é um patrimônio histórico nacional pela sua diversidade e antiguidade. Observem as casas, as ruas e como ele é. Saindo de lá, vamos para a praia de Porto de Galinhas, que é a mais famosa do litoral de Pernambuco. Ela é bem movimentada e bem requisitada para passeios familiares. Ela é conhecida pelas barreiras de recifes e corais que formam piscinas naturais no meio das águas. Saindo da Praia de Galinhas, nós vamos para os Lençóis Maranhenses. Os Lençóis Maranhenses ficam em Barreirinhas, a cerca de 270 quilômetros da capital do Maranhão, e é composto por quilômetros e quilômetros de dunas de areia, que possuem até 40 metros de altura. É um deserto no Brasil, mas possui lagoas e piscinas naturais que se formam pelas águas da chuva. Muitas pessoas vão para lá para passeios de carros no meio das dunas de areia. Saindo de lá, nós vamos para as Cataratas do Iguaçu, no Paraná, no sul do Brasil. As cataratas estão situadas na cidade de Foz do Iguaçu,
que faz fronteira com a Argentina, e elas atraem mais de 1 milhão de turistas por ano, devido à imensidade das suas quedas d'água e também às suas belezas naturais. É um lugar muito procurado nos nossos pontos turísticos do Brasil. Saindo das Cataratas do Iguaçu, nós vamos para o sítio arqueológico de São Miguel das Missões, que fica lá no Rio Grande do Sul. Ele é um conjunto de ruínas da antiga Catedral de São Miguel, que são vestígios da época das missões jesuítas, no Rio Grande do Sul, e conta a história da catequização dos povos indígenas na região, um lugar muito antigo da nossa colonização do Brasil. Depois, e por último, nós vamos para o Teatro Amazonas, que foi construído em 1896 e é um dos principais cartões postais de Manaus, e também tem estilo barroco e as suas pedrarias imitam a nossa bandeira do Brasil. Gostaram do nosso passeio, crianças? Então, através do Google Maps, nós vimos alguns dos locais que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. Então, vamos ver quais são os locais que nós vamos aprender um pouquinho sobre cada um deles. Pontos turísticos do sudeste do Brasil. Então, a professora vai trabalhar os pontos turísticos pelas regiões. Vamos começar lá no Rio de Janeiro, no Pão de Açúcar, que possui 395 metros de altura. De bondinho, nós temos uma visão de 360 graus da cidade. Ele possui anfiteatro, restaurantes, lojas e o Cocoruto, que é um museu que conta a história do bondinho. Então, esse é o nosso Pão de Açúcar. Vamos ver qual é o próximo. Cristo Redentor. O Cristo é um dos mais célebres pontos turísticos do Brasil e está na lista das 7 maravilhas do mundo moderno. Ele está situado no topo de 710 metros de altura e ele foi inaugurado em outubro de 1931, então ele é um ponto turístico bem antigo no nosso país. Também no Rio de Janeiro nós temos a Ilha Grande, que é a maior ilha da Baía de Angra dos Reis. Os seus atrativos são as trilhas ecológicas, os passeios de barco e os mergulhos. A sua vegetação é de mata atlântica, mangue e restinga. A 5ª maior ilha marítima do Brasil, então ela é uma ilha muito grande e a sua beleza traz muitos turistas durante todo o ano e nas épocas de calor. O Centro Histórico de Paraty. Então, a cidade de Paraty é considerada um patrimônio nacional pelo seu conjunto arquitetônico colonial, então pelas suas casas antigas. Ela possui 33 quarteirões de ruas, igrejas e casarões antigos e está situada na Serra, entre o litoral paulista e fluminense. Temos também a Avenida Paulista, que é um ponto turístico de São Paulo. Ela é o símbolo da capital dos negócios, como a professora já comentou no nosso vídeo. Ela é um grande polo cultural e ela possui cerca de 2.800 metros de extensão. Então, ela é bem grande. Na avenida nos domingos e feriados, ela é uma via de exclusividade para os pedestres, então as pessoas utilizam ela para passeios, para passear nos bares e restaurantes e conviver com a família e com os amigos. Temos também o Parque do Ibirapuera, que é o mais importante parque urbano de São Paulo. O parque tem 1.584.000 metros quadrados, ou seja, 158 quilômetros quadrados de área verde. Ele possui mais de 160 espécies de animais. Também tem árvores como o ipê, a jaqueira e o pau-brasil. Lembram que nós estudamos já sobre o pau-brasil na época da colonização do nosso país? Ele também possui vários museus, pavilhões, também tem um planetário, auditório e exibições de peças de teatro a céu aberto. Então, ele é um parque muito utilizado para o espaço de convivência familiar e para diversas atividades em família e com os amigos. Vamos agora para Ouro Preto,
que fica lá em Minas Gerais, que é conhecido por suas igrejas históricas. Ele é rico em acervos barrocos e faz parte da cidade lá da época do ciclo do ouro e dos metais preciosos, dos materiais que eram negociados no nosso Brasil na época da colonização. É um dos principais pontos turísticos de Ouro Preto e as suas principais visitas são as igrejas, as ruas e as construções. Então as pessoas procuram esse lugar pelas suas ruas e construções antigas. Também na região Nordeste nós vamos agora para o Pelourinho, o Centro Histórico de Salvador. Lá nós temos apresentações de música, capoeira. Ele também abriga diversas igrejas históricas do século XVIII e casarões coloniais, além de bares, restaurantes, lojas de artesanatos, museus e centros culturais. Então, é um lugar também muito visitado lá na Bahia. Lá também nós temos o elevador Lacerda, como a professora já comentou no nosso vídeo, que é um cartão postal de Salvador. Ele foi inaugurado em 1873, com 72 metros de altura. Ele liga a Praça Tomé de Souza com a Cairu e a viagem por ele dura cerca de 30 segundos, então é um passeio bem rápido. E ele consegue transportar até 20 mil pessoas por dia, então muitas pessoas passam por lá e muitas pessoas gostam desse ponto turístico pela atratividade e beleza de poder ver a cidade toda. Temos também o Centro Histórico de Porto Seguro. Lá abrigam os prédios importantes lá no início do Brasil, na sua origem. É um marco do descobrimento por Gonçalo Coelho em 1503. É um patrimônio histórico nacional desde 1973. E as suas construções preservam fachadas, peças e objetos dos séculos XVI e XVII. Então, há muitos anos esses prédios existem e são patrimônios do nosso Brasil, do nosso país. Vamos agora para Porto de Galinhas, que é a praia mais famosa do litoral de Pernambuco. As suas areias são muito movimentadas, a sua principal atração fica a 200 metros da costa, que são as barreiras de recifes e corais que formam as piscinas naturais, muito visitada por turistas. Temos também a Baía do Sancho, que fica situada no arquipélago de Fernando de Noronha. É considerado um dos melhores pontos para a prática de mergulho. No local também há um mirante com vista para toda a orla, uma longa faixa de areia e o acesso até a baía é feito de buggy, caminhonete ou barco, porque é um acesso muito difícil, então andando as pessoas não conseguem ir, somente de carro. Temos também os Lençóis Maranhenses. Fica situado na Barreirinha, cerca de 270 quilômetros da capital do Maranhão, então fica bem longe lá no Maranhão. É composto por quilômetros de dunas de areia e as dunas possuem até 40 metros de altura. O deserto do Brasil possui lagoas e piscinas naturais formadas pelas águas da chuva. Então, apesar de ser um lugar onde tem bastante areia, ele também forma piscinas naturais, que são as águas que se acumulam com as chuvas. Temos também lá no sul do nosso Brasil, as Cataratas do Iguaçu, que está situada na cidade de Foz do Iguaçu, que faz fronteira com a Argentina. Suas 275 quedas chegam aos 80 metros de altura e atraem mais de 1 milhão de turistas por ano. Então, o nosso Paraná aqui, as nossas cataratas são muito visitadas por brasileiros e por estrangeiros, porque é um lugar muito bonito aqui no sul do nosso Brasil. Temos também aqui em Curitiba o Jardim Botânico, que é um cartão postal de Curitiba. Ele foi inaugurado em 1991 e tem uma área de 245 mil metros quadrados. Abriga diversas espécies de plantas típicas da Mata Atlântica. Possui 3 estufas climatizadas. Seus 200 metros de trilhas, em meio a labirintos floridos, foi inspiradas
no famoso jardim, nos jardins franceses. Então, esses jardins aqui que nós temos em Curitiba, no Jardim Botânico, ele foi inspirado nos jardins da França. Então, é um lugar muito bonito para a gente passear em Curitiba. Diversas escolas da rede municipal já fizeram passeios no Jardim Botânico e diversos outros pontos turísticos de Curitiba. Temos aqui também no sul as dunas da Joaquina. A Praia da Joaquina abriga uma enorme área tomada por dunas. Possui pequenos lagos azuis e vegetação. O mar de fundo de um lado e a Lagoa da Conceição do outro. Então vejam que imagem bonita, né? O azul do céu, mais o verde da natureza e as areias. É um lugar muito bonito para visitação também. Temos a Cascata do Caracol. Fica situada lá na Serra Gaúcha, na charmosa cidade de Canela, pertinho de Gramado. Está situada dentro do parque que tem o mesmo nome, que é a Cascata do Caracol. Ela tem 131 metros de altura e trilhas que percorrem todo o rio. Então é um lugar para quem gosta bastante de aventuras. Vamos agora para o sítio arqueológico de São Miguel das Missões. Lá é um conjunto de ruínas da antiga Catedral de São Miguel. Tem vestígios da época das missões jesuítas no Rio Grande do Sul. Então, lá no início da nossa colonização, no início onde os padres começaram a catequizar os índios. Então, esse prédio faz muitos anos que existem e ele já está em ruínas. Da igreja construída lá no século XVIII, entre 1735 e 1745. É um patrimônio histórico e cultural e mundial, então ele é um prédio muito antigo aqui no nosso país. Ele conta a história da catequização dos povos indígenas na região, então para quem gosta de história, para quem gosta de conhecer o nosso passado, é um lugar bem interessante para fazermos um passeio. Temos também a rica natureza do centro-oeste brasileiro. Vamos ver quais são esses locais para passeio aqui no centro-oeste. Temos a Gruta da Lagoa Azul, que fica situada em Bonito, no Mato Grosso do Sul, um lugar muito visitado por turistas. Ela traz formações de estalactites, abriga um lago de águas cristalinas com reflexo azul. E para chegar é preciso percorrer uma trilha e descer quase 300 degraus, então é bem longe, é um lugar bem distante. E os meses mais visitados nesse local são os meses de dezembro e janeiro, que é onde as águas ficam mais claras e mais cristalinas. Temos também a Chapada dos Veadeiros, ela fica lá em Goiás, na região centro-oeste do país. Possui diversas cachoeiras, cânions, cavernas, piscinas naturais, vegetação típica de cerrado, além de diversos animais ameaçados de extinção, como a onça-pintada e o lobo-guará. As atividades principais realizadas nesse lugar são as trilhas para mirantes, rapel, tirolesa e raft. Então, para quem gosta de aventura, para quem gosta de se divertir em meio à natureza, é um local bem requisitado do nosso país. Vamos agora para as belezas do norte do Brasil. O Encontro das Águas. Então, esse local aqui é lá no Amazonas. É o maior patrimônio imaterial de Manaus. O Encontro das Águas do Rio Negro e Solimões, aonde eles ficam diferenciados ali. É um lugar onde muitas pessoas buscam para ver essa diferença nas suas águas. Eles correm cerca de 6 quilômetros sem se misturar, formando uma grande atração turística. Temos também a floresta amazônica, né, que é muito lindo pela sua beleza natural. A selva amazônica é uma das 7 maravilhas naturais do mundo. O Parque Nacional de Anavilhanas, um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo. E a Amazônia oferece momentos de conexão única com a natureza. Então, quem gosta de natureza, a Amazônia é um lugar muito bonito para estar visitando. Temos também lá o Teatro Amazonas, que foi construído em 1896, então é um teatro muito antigo. Ele é um cartão postal de Manaus. A sua arquitetura do século XIX em seu interior e exterior.
as suas características do barroco e vidros coloridos. A sua cúpula externa possui mais de 19.000 ladrilhos que homenageiam a República do Brasil. Então, esses ladrilhos têm a cor da nossa bandeira, né? Verde, amarelo e azul. Então, é um lugar muito bonito para estar visitando para quem gosta de conhecer história. Temos também o Monte Roraima. O Monte Roraima possui 2.875 metros de altitude e é o 7º ponto mais alto do Brasil. Ele fica no município de Uiramutã e está em meio à tríplice fronteira do Brasil, Guiana e Venezuela. Possui inúmeras falésias que impressionam por suas formações rochosas, então é um lugar maravilhoso para quem gosta também de belezas naturais. E finalizando tudo isso, nós vamos fazer uma atividade no nosso mapa do Brasil. Vamos observar as regiões do nosso mapa e vamos ver quais foram os pontos turísticos que nós visitamos na nossa aula de hoje. Agora nós vamos passar para a bancada e vamos ver aqui na nossa bancada as regiões do nosso país. Então nós vamos separar agora as regiões e depois nós vamos colocar as figuras dos pontos turísticos. Então agora nós vamos colocar aqui a região sul. Observem aonde fica a região sul. Temos também a região norte. Aonde será que fica a região norte? A região sudeste. Nessas regiões, nós vamos colocar todos os pontos turísticos que nós aprendemos na nossa aula de hoje. A região nordeste. E por último, a região centro-oeste. Então, aqui nós temos o nosso mapa do Brasil separado em regiões. E agora nós vamos colocar os pontos turísticos em cada uma delas. Vamos primeiro com as cores vermelhas, que ficam lá no sudeste do nosso país. Então agora a professora vai separar para vocês os pontos turísticos da região sudeste. Esse primeiro aqui, a Ilha Grande. Temos também a Avenida Paulista, que faz parte também da nossa região sudeste. O Centro Histórico de Paraty, que também faz parte da região sudeste. O nosso Cristo Redentor, que também faz parte da região sudeste. Temos também Ouro Preto, as nossas igrejas que nós estudamos, faz parte da região sudeste. Temos também o Parque do Ibirapuera e o nosso Pão de Açúcar, que fazem parte também da região sudeste. A professora vai tirar um pouquinho aqui do mapa para nós organizarmos eles pertinho um do outro aqui. Então, esses são os pontos turísticos da região sudeste em vermelho no mapa. Vamos agora para a região nordeste. A professora vai pegar aqui do outro lado. Em amarelo, temos o Centro Histórico de Salvador, que faz parte da região nordeste. Temos também o Centro Histórico de Porto Seguro, que também faz parte da região nordeste. Além da Baía do Sancho, que também faz parte da região nordeste, e os Lençóis Maranhenses, que estão em amarelo. Temos o elevador Lacerda e o Porto de Galinhas. Então, essas são as atrações turísticas da região nordeste. Vamos agora para o centro-oeste. O centro-oeste tem duas
atrações que a professora trouxe para colocar aqui, que é a Chapada dos Veadeiros e também a Gruta da Lagoa Azul. A professora Luana está fazendo bagunça no mapa, gente. Então, nós vamos arrumar ele aqui. Depois, nós vamos para a nossa região norte, em verde escuro. Nós temos a floresta amazônica, que faz parte da região norte, e temos também o Monte Roraima. Além do encontro das águas no norte, né, que a gente acabou de ver no nosso slide, e o Teatro Amazonas, que fazem parte da região norte. Agora nós vamos lá para a região sul. Vamos para as ruínas de São Miguel, na região sul em verde claro. A Cascata do Sol também, que fica na região sul. As dunas da Joaquina, que também fazem parte da região sul. Além do Jardim Botânico, em Curitiba, e também as nossas Cataratas do Iguaçu. Então, aqui no nosso mapa do Brasil, nós temos as nossas 5 regiões e todos os pontos turísticos que nós estudamos na aula de hoje. Eu espero que tenham gostado da nossa aula. Eu espero que vocês aprendam as nossas regiões, os nossos pontos turísticos e até a próxima, pessoal. Não esqueçam de fazer as nossas tarefas com capricho e continuar se cuidando, gente. Tchau, tchau, até a próxima. Vem aí, Ciências da Natureza. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silmara e hoje nós vamos trabalhar com Ciências da Natureza. Chama o pai, chama a mãe, chama quem estiver aí com vocês, pega o caderninho, faz anotações e presta muita atenção, que hoje o que a gente vai falar é super importante, assim como todas as outras aulas. Mas presta atenção aí. Antes de qualquer coisa, vamos lembrar aquelas 3 palavrinhas que os bons cientistas precisam ter, sempre guardadinha na cabeça: conhecimento, experiência e investigação. Conhecimento, todos os dias nós estamos adquirindo, desde a hora que nós acordamos até a hora que vamos dormir. Experiências a gente vai fazendo para ver se tudo aquilo que nós estamos aprendendo realmente, né, está sendo validado. E a investigação, como nós somos curiosos, nós investigamos para saber tudo o que está acontecendo, né? E vamos adquirindo mais conhecimentos ainda. Vamos relembrar a nossa aula da semana passada, que foi a professora Tamara quem trabalhou? Então, ela falou sobre o sistema excretor. O sistema excretor faz o quê? Vocês lembram? Ah, mas eu tenho certeza que vocês lembram. Ele elimina todas as impurezas que ficam no nosso organismo. Isso mesmo! Então, quando nós nos alimentamos, quando nós tomamos água, né, quando nós ingerimos líquidos, o que acontece? Tudo aquilo que é bom vai para o nosso organismo e aquilo que a gente não vai mais aproveitar é eliminado através do quê? Através da urina, do xixi. E também, né, nós vimos os órgãos que fazem parte do sistema excretor. E quais eram? O que nós temos no sistema excretor? Olha aí o 5º ano falando, muito bem, pesquisaram, né? E lembraram aquilo que a professora falou. Tem um par de rins, os uréteres, a bexiga e a uretra. Isso mesmo, né? Então, vocês lembram que a professora falou, né, que a professora Tamara trouxe, né, aquele modelinho do sistema excretor, que ela foi colocando a água e daí ia filtrando, porque os rins, eles têm esse trabalho de filtrar, né? Então, tudo que não serve mais para o nosso organismo é eliminado e aquilo que serve vai para o sangue, onde é distribuído, né, e vai
se transformando em coisas boas, né? Então, tudo aquilo que tem de bom vai para o nosso organismo novamente. A quantidade de água, ela auxilia no bom funcionamento do sistema excretor, em especial dos rins. Vocês lembram que ela falou que quanto mais água a gente ingere, melhor vai ser o funcionamento dos nossos rins, né? E vocês lembram que ela falou também da cor da urina, né? Que quanto mais, né, escura, isso quer dizer um sinal de alerta que nós precisamos tomar mais líquido. E quanto mais clarinho, né, então quer dizer que o nosso líquido, a quantidade que nós estamos ingerindo, está, ó, beleza, né? Continuando. Aqui tem, né, a imagem dos órgãos que fazem parte do sistema excretor. Então, nós temos lá o par de rins, né, que são esses dois ali em cima. Ali que acontece a filtração. Então, o sangue passa ali por dentro. O que tem de bom, ele fica no organismo, vai, né, para as veias, né, e aquilo que não tem mais de bom, ele vai descer pelo uréter e vai parar lá na bexiga. E da bexiga ele é eliminado, tá? Lembraram de tudo isso? Que legal, muito bom. Hoje, vamos ver qual é o objetivo da nossa aula. Então, hoje nós vamos conhecer o corpo como um sistema integrado, identificando as relações entre os sistemas. Então, lembra que a gente já tem falado há algum tempo que o nosso organismo, nosso corpo, ela é uma máquina perfeita. Então, ela precisa estar trabalhando tudo em conjunto. Cada órgão trabalha em conjunto, cada sistema trabalha em conjunto. Então, lembram lá que o sistema digestório, ele ajuda para a gente receber, né, as energias. Então, nós ingerimos, ele vai transformar em energia. Aí nós vamos ter lá o sistema cardiovascular, né, que ele vai passar, vai fazer o transporte de gás, o transporte dos nutrientes, né, junto com o sistema respiratório também, né, que nós vamos receber o oxigênio. Esse oxigênio vai para o nosso organismo e vai eliminar o gás carbônico, que é aquilo que não presta. E o sistema excretor, que nós vimos que ele também, né, nós vamos guardar tudo aquilo no nosso corpo que é nutriente, que é bom, e nós vamos eliminar tudo aquilo que não presta mais, tá? E hoje, veja, como nós temos assim, um sistema integrado, ele precisa estar perfeitamente trabalhando. Nós vamos falar sobre um sistema que é assim, super, mega, power, importante no nosso organismo. Então, vocês já vão conhecer. Vamos pensar qual é a nossa pergunta hoje. Se liguem na pergunta, porque eu quero uma resposta assim, ó, bem legal. O organismo reage da mesma forma para todas as doenças? Pensem aí. Vamos lá, criançada. Será que para qualquer tipo de doença, o nosso organismo vai reagir da mesma forma? O que será que acontece? Lembrem lá quando vocês tiveram uma gripe, lembrem quando vocês tiveram uma dorzinha de garganta, né? Pensem em tudo isso e vejam se realmente o nosso organismo reage do mesmo jeito. Opa, olha aí, já tem criança mandando resposta. Vamos ver o que o quarto ano mandou. Não, algumas doenças precisa ir ao médico, outras cura sozinho. Algumas doenças têm vacinas. Que mais? Existem doenças que não têm cura e podem levar a pessoa à morte. Sim, todas podem ser curadas com medicamentos. Tem pessoas que os sintomas da doença passam muito rápido, nem parece que estavam doentes. Então, vocês viram essas hipóteses? Lá no finalzinho da nossa aula, nós vamos ver se podemos validar ou o que a gente aprendeu de novo na nossa aula. Vamos lá? Dentro de nós,
existe um verdadeiro exército. Vocês já viram um exército? Vocês já viram lá, ó, os soldados marchando? Principalmente quando vão para a guerra, eles vão para uma batalha, eles vão lutar contra os seus inimigos. E o nosso corpo também tem isso. Então, dentro de nós existe um verdadeiro exército que vive em constante batalha contra os inimigos. E você aí, sabe quem são os inimigos do nosso corpo ou do nosso organismo? Olha lá os soldados indo para a guerra. Agora, nós vamos fazer o seguinte. A professora trouxe hoje um filme, né, um desenho animado, que ele vai contar sobre essa grande batalha que o nosso organismo está lá todos os dias lutando. E vocês vão prestar muita atenção, porque durante o filme a professora vai parar e vai conversar com vocês. E eu quero que vocês aí da casa de vocês, porque eu sei que eu tô vendo tudo aí o que está acontecendo, vocês vão me responder e eu vou conversar com vocês e vocês vão me ouvir muito e nós vamos conversar. O nome do filme é Nossas Batalhas, tá? Vocês vão gostar desse desenho. Então se liga e presta atenção. A ameaça das forças inimigas é constante. E as encarregadas de mantê-las afastadas são as defesas. Essa é a história de Nossas Batalhas. Muito bem, soldados. Se vocês vão se encarregar de proteger o corpo, eu preciso que me mostrem se realmente estão preparados. Soldado, quais são as primeiras barreiras que um invasor encontra ao tentar invadir o corpo humano? Senhor! Sim, senhor! Primeiro temos a pele, que impede a passagem das bactérias. Temos as mucosas com seus epitélios que retêm as partículas invasoras. E ainda temos as lágrimas, a saliva e os ácidos estomacais, entre outros, que também impedem a entrada de invasores. Muito bem, soldado. E você? O que acontece quando o invasor insiste em atacar? Senhor! Sim, senhor! Certas partículas chamadas de sistema de complemento rodeiam o invasor para alertar as células de defesa e causar inflamação. A inflamação faz a circulação aumentar, permitindo a chegada de mais reforços. Além disso, a temperatura da área aumenta para que as bactérias não possam sobreviver nem se reproduzir como fariam normalmente. Estou vendo que vocês sabem o básico, soldados. Agora me acompanhem. Eu vou mostrar o que vocês vão encontrar lá fora. Então, vocês viram que o nosso organismo, né, ele está cheio de soldados. E esses soldados são as nossas células. Muito bem. Mas até o inimigo entrar no nosso organismo, ele já encontra algumas barreiras. Só entra aquele que é muito teimoso, né? Então, quais são as barreiras que ele encontra? A primeira barreira é aquele órgão enorme, né? Que é o maior órgão que nós temos no corpo humano. Qual é? Quero ver se vocês lembram. É a nossa pele, isso mesmo. Então a pele impede, né, com que micro-organismos, vocês lembram o que é um micro-organismo? Ele é tão pequeno que ele só pode ser visto através de um microscópio, né? Então são as bactérias, são os vírus, né? Então eles só entram no nosso organismo, na nossa pele, se de repente tiver algum machucado ou alguma coisa, mas a primeira barreira que ele encontra é a nossa pele. Outra barreira que ele encontra, que ali no vídeo a gente pode ver, são os epitélios. O que são esses epitélios? São aqueles pelinhos. Vocês já repararam que quando a gente olha assim no espelho e vê dentro do buraco do nariz, tem pelinhos? Então, esses pelinhos, para que eles servem? Só para ficar ali? Nem dá para pentear, nem nada? Ah, ele serve justamente para isso,
para ele segurar os micro-organismos ali, né? Também tem nos nossos ouvidos. É mais difícil da gente enxergar, mas tem lá nos nossos ouvidos também tem esses epitélios, que são esses pelinhos que eles seguram os micro-organismos e não deixam entrar. Tem também alguns líquidos, a lágrima, a saliva, e tem um outro líquido que é muito importante e que também ajuda na digestão, que é aquele nosso suco gástrico, né? Então, esses líquidos também, eles fazem com que os inimigos, as bactérias e os vírus, eles não entrem no nosso organismo. Mas vocês viram que ali no filme ele fala assim, mas mesmo assim ainda tem algum micro-organismo que acaba entrando. Então, o que vai acontecer? É aí que vai começar a batalha dentro do nosso organismo. Vocês viram que tinha lá pequenas células que elas faziam o quê? Elas iam em volta daquela bactéria ou daquele vírus para alertar. Era como se todos eles rodassem ali, ficassem ao redor e começassem a dar um alerta. Ei, tem um inimigo aqui, tem um invasor. E daí o que acontece? É aí que quando a gente faz um machucado, fica aquele vermelho, ou a gente coloca a mão em cima daquele machucado, fica quente, febril, né? E mesmo, né, quando a gente tá com dor de garganta, vocês já ficaram com dor de garganta? Ficaram com febre? Então, é justamente para alertar o nosso corpo que nós estamos com um invasor, tá? Então, às vezes a gente tá lá com um pouco de febre e daí a gente diz assim, ai mãe, eu não tô bom, eu tô com febre, eu tô quente. A mãe vai lá e dá um remedinho para acabar a febre. E daí o que acontece? A febre acaba, mas aquele vírus ou aquela bactéria não foi eliminada. Então a gente diz assim, a doença foi mascarada. O que quer dizer isso? O alerta que ela tinha passou, mas aquela infecção ou aquele problema de dor de garganta ou até mesmo aquela gripe, ela foi mascarada. E daí que vem os outros sintomas. Vamos continuar com o filme? Presta atenção aí. E seus inimigos, bactérias e vírus. Eles tentam invadir o nosso sistema a todo custo, e a nossa missão é impedir que eles desequilibrem o nosso sistema. Para isso, contamos com a nossa primeira linha de defesa. Eu apresento os fagócitos. Os fagócitos literalmente comem os invasores e ajudam a detectar a presença de inimigos no sistema. Essas partículas expõem os inimigos em sua superfície, indicando o tipo de infecção que está invadindo. Cada tipo de invasor possui um código diferente. Assim, é possível reconhecê-lo e usar as armas mais adequadas para derrotá-lo. Tudo o que vimos até agora forma o nosso sistema de defesa mais primitivo. Mas à medida que vivemos mais e mais e enfrentamos novas doenças, o organismo adquire a capacidade de lembrar dos inimigos que enfrentou e combatê-los de forma específica, sem prejudicar o corpo. Essa defesa adquirida é representada pelos linfócitos. Eles não apenas reconhecem os invasores através da informação dada pelos fagócitos, mas também podem reconhecer, por conta própria, partículas prejudiciais. Existem duas classes de linfócitos. Os linfócitos T, que estão encarregados de... Então, vocês viram lá, né, que existem algumas células que elas, né, quando o micro-organismo entrou no nosso corpo, ela já começa a ter outras reações. O primeiro foi o fagócito, vocês viram lá? Aquela célula grandona, poderosa. Então, aquela célula, vocês prestaram atenção no que ela faz? Isso aí, quarto ano, ela come os vírus ou as bactérias. Então ele é o primeiro, né, depois do alerta, ele é que vai começar a tomar alguma atitude. E a primeira atitude é o quê? Ele vai
comer, ele vai acabar com aqueles vírus ou com aquelas bactérias, né? E quando a gente adquire alguma doença, né, algum vírus, alguma bactéria, o que acontece? Ele fica na memória dessas células. É por isso que tem algumas doenças que a gente diz assim: ah, eu peguei cachumba e não pego mais. Por quê? Porque o nosso organismo, ele já fica lá guardadinho, gravado nas células dele, né? Que aquela doença, aquele vírus, nós já tivemos. Então, isso quer dizer o quê? Que ele já sabe como trabalhar. Ah, sai daqui, vírus, porque você não tem mais vez nesse organismo. E o que acontece? Ele simplesmente é eliminado e a gente não fica doente novamente com esse tipo de vírus ou de bactéria. Tá? Então, não são todos os vírus, nem todas as bactérias, são somente alguns, tá? Então, nós temos lá a cachumba, a varicela, né? Então, são doenças que às vezes a gente tem, né, acaba tendo, e depois com o tempo não tem. Até tem mãe que diz assim: ah, quando é criança pega, depois não pega mais. E realmente, né, as crianças pegam na idade lá, principalmente em época de inverno, né, e daí acabam depois para frente e não pegam mais quando adultos, ou, né, mesmo estando com um colega que estava doente, ele acaba não pegando. Depois os fagócitos, vocês viram que ele passa a informação que aquele vírus já atacou, que ele já destruiu, aí ele vai passar a informação para os linfócitos. Eles é que vão arquivando na memória do nosso organismo as doenças que a gente tem, né? Ou que a gente teve. E daí o que vai acontecer? Os linfócitos têm aqueles que vão cuidar, né, da memória, e tem outros 2 tipos de linfócitos. Vamos ver quais são? Comandar o ataque. Quando eles percebem a presença de intrusos, eles ativam os linfócitos B para o ataque. Enquanto os fagócitos atacam todos os invasores, os linfócitos atacam invasores específicos. Eles têm a particularidade de atacar apenas um inimigo. Os linfócitos B, ao serem ativados, dividem-se em 2 classes de células: as que produzem anticorpos, substâncias que atacam as bactérias e as tornam mais apetitosas para os fagócitos. E as células de memória, que estão encarregadas de lembrar quem as ativou, para que, ao se encontrarem de novo com os mesmos invasores, possam atacar, até mesmo antes que o corpo adoeça. Já vimos como as defesas... Então, vocês viram lá que existem os linfócitos, que eles vão fazer o quê? Eles vão guardar na memória deles, né, as doenças que já afetaram o nosso organismo. Aí vai ter lá os linfócitos B e os linfócitos T, né? Então, mesmo eles sendo linfócitos, cada um tem uma função diferente, tá? Então, dentro ali do nosso organismo, vejam, para vocês verem como ele é, o nosso organismo é uma máquina perfeita mesmo. Mesmo sendo as mesmas células, o que elas vão fazer? Alguns vão atacar um tipo de invasor, outros vão atacar outro tipo de invasor. Os linfócitos B, eles vão avisar, eles vão ver qual é o vírus que está ali atacando. Os linfócitos T, eles já vão lá e vão acabar, vão destruir. Principalmente se aquele vírus, ele já esteve no nosso organismo. É por isso que quando a gente já teve aquela doença, a gente não pega e chega a nem ter o sintoma. Por quê? Porque o nosso organismo já avisa: ei, esse invasor já esteve aqui. Então, o que eles fazem? Eles acabam com esse invasor e pronto, né? O nosso corpo não chega nem a adoecer, nem a ter algum sintoma, né? Então, por isso que a gente pensa assim: nossa, mas eu estava com um coleguinha lá na escola que ele estava com varicela, mas e como que eu não peguei? Ah, eu não peguei porque o meu organismo já estava imunizado daquele vírus. Tá? Então eu não vou pegar ele novamente, porque o meu organismo já está preparado para expulsar aquele vírus. Vamos continuar, pessoal? Trabalham contra as bactérias, mas existem alguns invasores que agem de outra forma.
Os vírus. O vírus é diferente da bactéria em vários sentidos. Uma bactéria tem uma vida própria e pode se reproduzir sozinha, mas um vírus precisa de um organismo para se aproveitar de suas células e se reproduzir. A primeira coisa que ele faz é introduzir o seu material genético na célula, que passa a trabalhar para ele. Assim, as células produzem mais e mais vírus, até que finalmente é destruída. Mas e se o vírus entra na célula, como podemos detectá-lo? Não se preocupe, soldado. Já pensamos nisso e temos várias formas de detectá-lo. Uma delas é o interferon, que acontece quando surgem certos sintomas anormais. Como o seu nome diz, é uma substância que interfere na ação dos vírus, impedindo que eles se reproduzam após entrarem nas células. A célula infectada alerta os linfócitos da presença de invasores, que irão reagir de forma mais agressiva. As defesas tomam uma decisão drástica: destruir as células infectadas para que o vírus não continue com a sua replicação. Para isso, as células NK, chamadas Natural Killer em inglês, que significa exterminadoras naturais, localizam as células infectadas e as destroem. Mas existe um vírus extremamente... Então, vocês viram que tem um inimigo que tem que ser atacado de uma maneira diferente. Por quê? Vocês lembram dos vírus? Então, os vírus, eles são aqueles serizinhos microscópicos que eles não se reproduzem, porque eles não têm todas as partes de uma célula. Então, o que acontece? Ele precisa de uma outra célula para ele poder se reproduzir e atacar o organismo. E aí vocês viram o que eles falaram ali no vídeo? Que vem uma resposta assim que tem que ser drástica, porque a célula foi tomada pelo vírus, ela vai estar trabalhando, né, para reproduzir, para produzir mais vírus para atacar o organismo. E então aquela célula que estava com o vírus dentro, ela precisa ser morta. Então é aí que vem a Natural Killer, que é aquela célula que mata as células do nosso organismo que estão infectadas, produzindo mais vírus. Agora, preste atenção que vai ser falado sobre um vírus que é já existe há algum tempo, não é o coronavírus, mas que é uma doença que ainda existe e que ainda não foi encontrado uma cura. Então, preste atenção. Uma mente inteligente que engana todos os sistemas de segurança, apesar de todas as defesas que possuímos. É o vírus HIV, o vírus causador da AIDS. Esse vírus entra no organismo e a primeira ação das defesas é a mesma contra todos os vírus. Mas o HIV tem uma estratégia brilhante e maliciosa. Infecta os linfócitos T, que comandam a ação imunológica. Pouco a pouco, os linfócitos T vão sendo destruídos. Os soldados perdem seus comandantes e o corpo não responde diante dos invasores. O pior é quando as nossas tropas NK e de linfócitos T citotóxicos destroem os linfócitos T, os ajudantes infectados. É aí que o corpo fica à mercê das doenças oportunistas. Sem defesas, qualquer infecção, qualquer ataque é uma ameaça para o organismo. E são essas doenças que o levam até a morte. Soldados, vocês já sabem o necessário para enfrentar os inimigos. Já conhecemos nossos companheiros, já sabemos quem iremos enfrentar. Agora só resta a eles descobrirem como somos bons. Vamos, soldados! Quero sentir orgulho desta tropa! Hey!
Então vocês viram que o vírus do HIV, ele é assim, aquele que ele acaba destruindo os linfócitos também, né? O que ele faz? Ele acaba fazendo com que os linfócitos, aqueles que avisam, né, qual é as células que estão ali sendo produzidas, né, quais os vírus que estão sendo produzidos ou qual está invadindo, e daí o que acontece? Todo o sistema imunológico, ele acaba ficando confuso. Não sabe quem é vírus, não sabe quem é célula boa que está ajudando. E aí o que acontece? As pessoas ficam assim, debilitadas, ficam suscetíveis a ficar doentes, né? Então é por isso que as pessoas que têm, né, o vírus do HIV, elas não morrem por causa do vírus, mas sim por doenças que acabam ficando, eles acabam ficando doentes, ficam, né, infectados com outras doenças e acabam morrendo por isso. Mas hoje em dia, né, tem vários medicamentos que acabam ajudando para que esse vírus não elimine tantos linfócitos no organismo da pessoa. E daí, gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado, né? Então, eu achei bem legal. Então, vamos lá? Lembram da nossa pergunta? O organismo reage da mesma forma para todas as doenças? E aí, o que vocês responderam? Algumas doenças têm vacina. Não, algumas doenças precisam ir ao médico, outras curam sozinhas. Sim, todas podem ser curadas com medicamentos. Tem pessoas que os sintomas da doença passam muito rápido, nem parece que estavam doentes. Existem doenças que não têm cura e podem levar a pessoa à morte. Algumas doenças, ali mais uma vez, algumas doenças têm vacinas. Então, pessoal, nas hipóteses que vocês enviaram, o que a gente pode perceber? Que as doenças, elas não são curadas da mesma forma, né? Apesar que o nosso organismo, ele faz a mesma batalha, mas o que acontece? Existem aquelas doenças que nós nem chegamos a sentir, porque o nosso organismo já elimina o vírus ou a bactéria, né? Tem aquelas que os vírus ou a bactéria já fica ali parada antes de entrar no nosso organismo. Tem aquelas doenças em que nós tomamos a vacina e nós nunca pegamos. Por quê? Porque o vírus ficou lá guardado na memória das nossas células, né, do sistema imunológico, né? Então, vocês perceberam o quanto é importante o nosso sistema imunológico? Então, para toda a nossa saúde, para que a gente possa ficar curado, né, mais rápido das doenças, então é o nosso sistema imunológico que vai entrar em ação. E atenção! Vocês estão ligados nos jornais, na TV, em todas as notícias que tem por aí? Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre coronavírus. Como estão as vacinas? Olha lá. Coronavac, vacina que está sendo desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Vem demonstrando segurança na fase de testes em humanos. Isso significa que a vacina não provoca efeitos colaterais. Então, esta vacina, o que aconteceu? Eles já estão testando e já perceberam que não vai provocar efeito colateral nas pessoas, né? E ela vai ser produzida, né, em parceria com a China. Ela vai poder ser produzida aqui no Brasil, lá no Instituto Butantan, tá? Outra notícia sobre a vacina do Covid. Covid-19, Johnson anuncia início de testes de vacina no Brasil. O ensaio contará com 60 mil voluntários no mundo, sendo 7 mil no Brasil. Diferentemente dos demais imunizantes contra a doença, essa é dose única. Então, essa vacina que vai ser testada, ela é uma dose única. As outras precisam de 2 ou 3 doses, mas essa ainda vai iniciar o processo de teste. E aqui no Paraná teremos também pessoas que vão participar desse teste. Então, nós já vimos as notícias, nós já vimos a nossa aula de hoje, só que eu vou lembrar vocês de uma coisa. Lá na escola tem
Tarefa! Vamos ver o que é para fazer esta semana na nossa tarefa? Vamos lá! A nossa tarefa, né, para o 4º e 5º ano, o que nós temos? Nós temos aqui um textinho falando sobre o sistema imunológico. Nós vamos ter aqui também os órgãos, né, os componentes que fazem parte do sistema imunológico. Essa aula vai ter amanhã que nós vamos falar sobre os componentes. Vai falar da importância, né, do nosso sistema imunológico. Vai falar o que acontece com os vírus quando ele entra no nosso organismo. E aqui no final nós vamos ter um caça-palavras. São palavras com o nome dos componentes do nosso corpo, do sistema imunológico, que nos ajudam, que produzem as células que defendem o nosso organismo. Então, só para vocês, quem não lembrar por causa da aula de hoje, vai ver aqui, nessa imagem aqui, nesta figura, que vai ter bem certinho todos os componentes. É só voltar nessa imagem que vocês vão conseguir encontrar todos lá. E olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, lá no Caça-Palavras, nós vamos encontrar 8 palavras. Tá bom, pessoal? Então, a nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido muito e amanhã estamos aqui novamente. Beijos e até amanhã! Vem aí, arte! Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando e eu estou aqui para mais uma aula de arte. E hoje o nosso tema vai ser arte indígena. Vamos ver os objetivos? Então, os objetivos da nossa aula são: conhecer a riqueza e a diversidade das manifestações artísticas dos povos indígenas e produzir uma composição visual utilizando 2 técnicas da arte indígena. Mas antes de a gente começar a falar sobre a arte indígena em específico, a gente vai ter que falar sobre uns outros assuntos que são importantes para que a gente compreenda a importância de falar sobre esse assunto na nossa aula de hoje, certo? Então eu faço uma pergunta para vocês com a ajuda dessa arte aqui, que é de uma artista indígena chamada Ariçana Pataxó. E é um facão, basicamente, é uma faca, uma escultura, onde mostra a seguinte pergunta: o que é ser índio para você? Então olha que pergunta curiosa, o que será que é ser índio? Pensa aí. O que será que vem na cabeça da gente quando a gente pensa num povo indígena, numa pessoa indígena? Quando a gente encontra uma pessoa indígena nas ruas, porque é bem comum, né? Os povos indígenas, a gente sabe que eles não vivem só nas aldeias, também tem aquelas pessoas que vivem na cidade. E quando a gente enxerga essas pessoas, o que a gente pensa? O que é ser índio? Complicado, não é mesmo? Complicado porque a identidade de um povo, ela é definida pela pessoa ou pelo grupo. O que isso quer dizer? Que nós, enquanto pessoas que moramos na cidade, não podemos olhar para as pessoas e dizer: esse é índio, esse não é, porque isso depende da pessoa e do pertencimento que ela tem, da relação de pertencimento que ela tem com o seu grupo social. Então a identidade é definida pela pessoa ou pelo grupo, e não por alguém de fora, alguém estranho àquela cultura, que pode até conhecer, mas não com a mesma propriedade e vivência daqueles que são parte daquela cultura. Hoje no Brasil existem mais de 300 povos indígenas, com mais de 270 línguas diferentes. Uma estimativa de quase 1 milhão de indivíduos espalhados em aldeias e em todo o território brasileiro. Então pensa só, mais de 300 povos indígenas. E a gente às vezes pode pensar que todos eles têm as mesmas características, os mesmos hábitos, quando na realidade não. São 300 povos, né? Pensa, 270 línguas. Nós que moramos nas cidades e tudo mais, né, que fazemos parte da sociedade ocidental e não dos povos indígenas, a gente fala uma língua só, né? Basicamente, que é a língua portuguesa. Enquanto que esses grupos, que são mais de 300, têm aí mais de 270 línguas, mais de 270 dialetos e idiomas. Então é um povo muito diverso. Se nós, da sociedade, né, já somos muito diversos, que dirá esses povos que têm várias características que são próprias delas. Então, não é legal que a gente olhe para as pessoas e diga:
você é índio, você não é índio. Isso tem que partir da própria pessoa, porque ela conhece a sua identidade e ela conhece o seu grupo social. E qual será que é a terminologia correta para utilizar? Aqui tem duas opções, a palavra índio e a palavra indígena. Pensa aí um pouquinho. Eu acho que vocês devem aí usar muito mais comumente a palavra índio, mas esse é um termo errado. Por quê? Porque quando os portugueses vieram para o Brasil para iniciar a colonização, eles não sabiam onde o Brasil estava. Eles estavam navegando em busca, em procura das Índias, das terras das Índias, né? E aí, quando eles chegaram aqui, eles encontraram os povos nativos, eles denominaram esses povos de índios. Mas, na realidade, o correto a se usar é indígenas, ou ainda povos nativos, povos originários. Então, não é de bom tom, apesar de que a gente fala isso, né, costumeiramente, mas não é legal usar a terminologia índio, e sim indígena ou povos originários, povos nativos. E uma outra curiosidade que eu posso contar para vocês é que a palavra indígena é o contrário da palavra alienígena. Olha que engraçado, né? Por quê? Porque indígena é originado, né, é um povo, é uma comunidade originada de determinado país, região ou lugar. É nativo, é nascido naquela região. Enquanto que o alienígena não, o alienígena é de um outro espaço. Então, quando a gente olha para as pessoas indígenas, às vezes, dentro da sociedade, a gente se espanta, né? Pensa assim, nossa, mas por que eles não estão lá na aldeia? Né? Porque é o espaço que seria o espaço destinado a eles. Mas, na verdade, todo o território é deles, porque eles estiveram aqui muito antes de nós. Então, aquela história de que o Brasil foi descoberto em 1500 é uma grande mentira. Ele não foi descoberto, né? Porque os povos nativos, os indígenas, já moravam nesse território. Embora não existam muitos povos nativos vivendo em nosso país, esse número é minúsculo perto da quantidade que existia quando o território brasileiro foi aí colonizado. Então, olha esse gráfico aqui, que é um gráfico que foi montado pela FUNAI, né, que é o lugar que cuida aí das questões indígenas. Quando a gente observa aqui, quando os portugueses chegaram, existia um total de mais de 3 milhões de pessoas, de povos indígenas, de pessoas indígenas habitando o Brasil. Hoje, né, ou melhor, em 2010, na época que foi feita essa pesquisa, esse número já tinha caído para 817.962. Isso quer dizer que essas pessoas simplesmente foram desaparecendo. Isso quer dizer que uma cultura de um determinado lugar, ela foi sumindo, ela foi saindo, ela foi deixando de ser protagonista do lugar onde ela vivia. É mais ou menos assim. Pensa só você aí. Você está na tua casa, morando com seus pais, com a sua família, e de repente chega alguém e fala assim, esse lugar não é mais teu, esse lugar agora é meu. Foi isso que os portugueses fizeram, né? E não foi só isso, eles não só tiraram as pessoas do lugar de onde eles viviam, eles além disso ainda praticaram diversos crimes contra os indígenas, o que possibilitou aí a chegada nesse número tão baixo de pessoas indígenas vivendo. Mas embora esse número seja muito menor do que existia antes, existem ainda muitas pessoas indígenas que moram e precisam ser respeitadas, né, no nosso espaço, seja lá na aldeia, quanto aqui na cidade, quando eles decidem se mudar para as nossas regiões. Mas como será que uma população tão grande foi reduzida a um número tão pequeno? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui do canal Enraizando do YouTube, que ele vai contar para a gente mais ou menos como funcionou essa aculturação, né, dos povos indígenas. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares.
Mais ou menos que isso aconteceu, né? Os povos indígenas, eles acabaram sendo dizimados aí por vários fatores, mas um deles foi a questão das doenças, porque são povos que não tinham a imunidade para as doenças dos homens brancos, das pessoas brancas que estavam se mudando para esse lugar. Bom, mas apesar de toda essa luta por resistência, os povos indígenas eles ainda permanecem vivos, certo? Vamos dar mais uma olhadinha nesse trecho aqui para entender como está a situação hoje dos indígenas no Brasil. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, isso aí. Então, apesar de todos esses problemas, os indígenas, na verdade, o problema em relação aos indígenas ainda não acabou, né? Eles lutam muito por resistência para conseguir ficar no seu lugar e não perder o seu espaço. A gente está vendo agora na TV o que está acontecendo nas florestas, né? As florestas estão sendo queimadas e o habitat dos povos indígenas, dos nativos, geralmente fica em torno dessas florestas. Então, por isso que é tão importante a gente proteger esses espaços para que eles continuem tendo lugar para viver. Porque se a gente for pensar, a gente já tem tanto lugar, né? A gente já tem tanto espaço em que a gente dominou, por que a gente tem que mexer naquele lugar que é deles, né? Pensando que o território inteiro do Brasil um dia já foi dominado só por esses povos. Bom, quando é que a gente vai falar sobre arte, afinal, né? A gente viu aí a história de como os portugueses chegaram no Brasil, de como foi aí essa diminuição do número de pessoas indígenas vivendo no nosso país. A gente também já entendeu que eles ainda continuam lutando pela sobrevivência, né? Porque não é de interesse de vários fatores que eles continuem vivendo, mas e a arte deles? Como é que a gente vai falar sobre a arte? Então eu preciso dizer para vocês que a todo momento, quando a gente falou sobre a história dos indígenas, a gente estava falando sobre arte, porque a arte está conectada com a vida. As duas coisas têm a mesma função, né? Só é possível produzir arte enquanto as pessoas estiverem vivas, permanecendo em um lugar. Então, de nada adianta a gente falar sobre a importância da arte indígena, a arte desses povos, se a nossa sociedade ainda não aprendeu a valorizar e preservar a cultura desses povos, né? Dos povos originários. A arte dos povos indígenas, nos dias de hoje, se torna uma ferramenta que dá visibilidade a um povo que muitos não veem ou não querem ver. Ela é uma forma de expressar a cultura, as reivindicações e de mostrar que esses povos existem e resistem apesar de todas as dificuldades. Então a arte é um meio de mostrar que esses povos existem sim e eles produzem coisas maravilhosas que são muito particulares e que fazem parte da cultura deles. Então, existe uma grande variedade de arte indígena. A gente já viu lá no comecinho da aula que existem mais de 300 povos indígenas no país. Então a gente não pode achar que a arte do povo indígena é uma só, é uma coisa igual para todo mundo. Não, cada povo tem a sua arte, embora às vezes as práticas sejam parecidas. Então, por exemplo, se eu olho a arte de um determinado povo, eu posso diferenciar de um outro, né? Dependendo dos símbolos, das simbologias desses tipos de arte. Mas vamos ver agora quais são os principais tipos de arte que os povos indígenas desenvolvem? Então, olha lá, a dança, obviamente, eles usam a dança para os rituais, né? Que acontecem dentro das aldeias, é muito importante os ritos de dança. A cerâmica além de ser uma arte, ela é utilizada aí no dia a dia dos indígenas, eles pintam, eles produzem, não é como a gente que quando quer comprar alguma coisa, a gente vai lá no mercado e compra. Não, se eles precisam de um pote, precisam de um vaso, de um jarro, eles produzem isso. A tecelagem, né, o tear, no caso, o modo como eles lidam com os fios, com os tecidos, geralmente de forma trançada, que criam padrões aí muito bonitos. Também é muito comum na arte indígena. A cestaria, que talvez vocês conheçam e tenham alguma cesta aí em casa, né? Porque é muito comum de a gente ver pessoas indígenas vindo para cidades para vender esse tipo de arte, né? E é bem legal, bem bacana. A pintura corporal, que é muito curiosa, muito bonita e que cada povo também tem aí os seus tipos de pintura, que é muito comum na tradição. A arte plumária, que são os cocares, não só os cocares, os colares, os braceletes, né? Enfim,
tudo que eles usam aí, que eles produzem com penas. E uma coisa muito legal dos povos indígenas é que eles não sacrificam os animais para poder pegar esses materiais. Pelo contrário, eles esperam que o animal, às vezes, derruba a peninha lá no chão da aldeia, ele vai lá e pega e produz. Então não existe aí um sacrifício do animal para poder produzir uma arte, né? A música, sem sombra de dúvidas, é muito importante, porque ela está presente também em todos os rituais. E uma curiosidade das músicas indígenas é que elas não são rapidinhas como as nossas, né? Uma música da nossa cultura ocidental, ela dura em torno de 3 minutos, 4. As músicas indígenas, elas duram um tempo muito longo. Então, com batidas aí repetitivas, um som bem bacana. Muitos povos indígenas não possuem a figura do artista, pois eles acreditam que todos podem ser hábeis em diversos aspectos. Inclusive, para alguns povos indígenas, existir uma pessoa que se dedique somente a uma função significa que essa pessoa é obsessiva por aquilo. Não é como a gente, né? Por exemplo, eu estudei para ser professor, então a função que eu exerço é essa, né? A docência. Lá numa comunidade indígena, não existe uma pessoa que se dedique somente às artes, né? A produzir os balaios, a produzir as pinturas. Não. Todas as pessoas aprendem desde a infância a fazer isso. Então a relação com a arte, da vida com a arte, ela é cotidiana. Não existe um artista. Existem todas as pessoas que produzem as artes. Então, pensando aí um pouco no que a gente viu das artes, será que a arte indígena ela é utilitarista? Ou seja, toda a produção ela tem que servir para alguma coisa? Claro que não, né? Na nossa visão de arte, ela é muito diferente da visão de arte desses povos. Eles, assim como, às vezes a gente pega, né, por exemplo, pinta lá um desenho e decora a nossa casa e vai ficar decorando o ambiente. Os indígenas têm uma relação um pouco diferente, não é uma relação só estética. Eles não produzem as coisas somente para ficar observando, para ficar admirando porque é belo. Eles produzem algo funcional, por exemplo, um jarro, né, mas pintam e colocam o toque artístico ali para ter uma simbologia estética. Os povos indígenas são criados para dar conta de tudo o que precisam ao longo da vida. Em todas as suas produções, a expressão artística está incluída. Portanto, toda a expressão indígena carrega significados. Volto a repetir para vocês, a gente não pode pensar que existe somente um tipo de arte indígena, né? Existem vários tipos de arte produzidas por esses povos, né, que são diversos. E agora a gente chega num tema um pouco delicado que se chama apropriação cultural. O que significa apropriação cultural, né? É desrespeitoso a gente utilizar os símbolos indígenas sem que se saiba quais são os significados e contextos dessas produções. Esses símbolos vão muito além da beleza e da estética, pois expressam a história de resistência e sabedoria desse povo. Por isso que não é de bom tom, por exemplo, a gente se vestir de índio, ou, por exemplo, no carnaval, uma coisa que é comum aí, né? As pessoas se fantasiarem. Por quê? Porque não é uma fantasia, né? O índio não é uma fantasia. O índio é um povo com uma cultura e essas pinturas, a própria plumagem, às vezes, que as pessoas colocam na cabeça, tudo isso tem um significado, né? Por exemplo, a própria pena de uma ave que é retirada para fazer um colar, uma pulseira, enfim, tem um significado, é de um animal próprio. Então, quando vem um homem branco, uma mulher branca, e pega esses símbolos, carrega eles, se fantasia e nem sabe de nada, os indígenas eles observam isso como apropriação cultural, eles entendem como algo desrespeitoso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for utilizar os símbolos indígenas, a gente precisa saber o significado disso. Não significa que a gente não pode usar, mas a gente precisa entender a história disso, para não ser desrespeitoso com a cultura desse povo. Então, vamos praticar? A gente vai criar uma composição visual a partir de 2 técnicas indígenas. Então eu vou explicar para vocês primeiro e depois eu vou ensinar como fazer. E quais são essas técnicas? A gente vai usar o grafismo indígena. O que é o grafismo? O grafismo é uma padronagem, são os padrões que são utilizados nos desenhos. São elementos visuais que se repetem, os indígenas fazem isso muito costumeiramente, né? Utilizando-se de formas geométricas na composição dos desenhos, que são representações de grafismos e símbolos. Como é que os indígenas criam os desenhos? Não é do nada, não é um devaneio que vem na cabeça deles e eles vão desenhando o que passa, começam a imaginar. Eles pegam representações da natureza, então eles observam as plantas, os animais, né, o céu, enfim, a terra. Tudo isso é a base para a produção artística dos grafismos indígenas. Além disso, existe a geometrização, porque na natureza a gente não vê nada geométrico, né? É tudo assimétrico, enfim, é tudo orgânico.
Já os indígenas, eles pegam aquela coisa que é orgânica, por exemplo, observam como é aí a pelagem do animal e transformam aquilo em um símbolo geométrico. Além disso, as figuras são abstratas, porque se a gente observar de um primeiro momento, a gente não vai entender qual é o significado daquele desenho. Existe a simetria, porque existe uma repetição perfeita, né? E existe uma simbologia, tem um significado. Para entender um pouquinho melhor essa parte, né, a gente vai ver, observem aí na tela, esse grafismo indígena, né, que significa onça. Então o significado é a onça. Eles criaram esse grafismo para homenagear aí, no caso, as onças. E agora a gente vai observar um vídeo que mostra mais ou menos como funciona aí essa transformação de algo que era, no caso, biológico, né, a pelagem do animal, em um grafismo indígena, usando aí, no caso, a figura geométrica. Interessante, não é mesmo? Ver como que transforma aí uma figura ali que está na pelagem do animal em algo geométrico e simbólico. Se a gente olhasse só para a figura, sem ter aí essa explicação, a gente não saberia que faz parte aí de uma simbologia, né, no caso que homenageia a onça. Bom, e além disso, a gente também vai ver os trançados. A nossa técnica vai usar o grafismo e o trançado. O trançado é muito comum, vocês já devem ter visto aí na cesta, né, na cestaria, e ele é basicamente, ele gira em torno da ideia de você entrelaçar um determinado material. Os indígenas, eles usam aí várias técnicas de entrelaçamento, né? Usam folhas, palhas, palmas, cipós, telas, é algo muito comum da cultura indígena. Então, vamos lá praticar. Eu vou ensinar para vocês uma técnica que vai utilizar o grafismo e o trançado. Bom, então vamos começar. Para essa atividade a gente vai precisar de uma folha de sulfite, uma folha branca, certo? Vocês vão pedir aí ajuda para um adulto caso vocês não saibam manipular a régua. Então eu trouxe aqui já as medidas cortadinho, mas vocês vão medir aí 10 centímetros por 20. Então faz as marcações, recorta o papelzinho e vocês vão ter uma folhinha desse tipo aqui, ó, preparadinha. Aí após vocês recortarem esse papelzinho, vocês vão criar um desenho que vai ser livre. A gente não vai usar nenhum tipo de grafismo indígena em específico, né? Vocês podem usar lápis de cor, giz de cera, o que vocês acharem melhor. Então, por exemplo, eu vou criar aqui como se fossem umas ondinhas com o giz pastel, que é um giz bem bacana de ser utilizado. Olha aqui, ó. Opa. Ok, então eu vou dar só o primeiro passo aqui para vocês verem. Vocês vão colorir todo o espaço, que vai ficar, né, do jeito que vocês quiserem, mas no meu caso ficou desse tipo aqui, ó. Olha que bonito e que colorido, tá vendo? Depois que vocês tiverem todo o espaço do papel pintado, vocês vão dobrar no meio. Olha aqui, ó, dobra no meio, certo? Depois que dobrar no meio, do lado que não tá colorido, né, porque o lado colorido tá para dentro, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai medir 1,5 centímetros ali no topo, aonde fecha o papel, certo? Mede ali 1,5, faz uma linha, eu já deixei marcado aqui na minha folha para ajudar. Lembrando que o tutorial para fazer essa atividade o professor vai mandar também para as escolas, né? Então olha aqui, depois que fizer essa linha, a gente vai dobrar ela, bem na parte dela, dos dois lados do papel, ó. Dobra aqui, só para fazer uma marcação, certo? E aí vocês estão vendo, ó, eu estou trabalhando com a parte aberta para cima, para cá, né? E a parte fechada está aqui para baixo. Aí aqui na parte de baixo, a gente vai medir 2 centímetros, porque a largura dessa folhinha aqui é de 10. Então, faz as marcações, né? Eu já deixei tudo pronto aqui. Então, eu vou só riscar, ó, naquela linha superior, até o final da parte dobrada aqui da página.
Então vão ser 5 linhas diferentes aqui. E a gente vai recortar em cima dessas linhas. Para recortar, vocês podem usar o recorte reto, ou ondulado, ou com uma tesoura que faça um recorte diferente, né? Vai depender aí da ideia de vocês. Então vou cortar aqui, nesse caso, reto. Corta 5 linhas. Aí. Se você não também souber manipular a tesoura ainda, só pedir ajuda de um adulto. Então aqui a gente vai ter a figura recortada. Reparem que o recorte ele não alcança o topinho aqui da página. Além disso, a gente vai precisar de algumas fitinhas aqui cortadas com 2 centímetros cada uma delas. Vocês podem usar aí folha de jornal, eu estou usando aqui uma folha preta no caso, né? Então recorta aí, aqui eu vou utilizar 6 fitinhas para fazer o entrelaçado aqui na minha produção. Então a gente vai começar aqui. O trançado, ele é bem básico, ele é como se fosse trançar o cabelo aí, né? Então repara, se aqui eu comecei por baixo, o da lateral aqui tem que estar em cima. Embaixo e em cima. Embaixo e em cima. E a gente vai fazer o primeiro trançado aqui, ó. E assim sucessivamente. Então eu já adiantei aqui o processo, vocês estão vendo que a gente já consegue ver um xadrezinho aqui se formando, certo? E vou colocar a última. Se essa aqui começava por baixo, essa vai ficar por cima, do lado embaixo, a outra em cima, né? E assim sucessivamente até acabar o nosso espaço da folha do papel. Ok? Aí vocês organizam, aproximam, porque ele pode ficar um pouquinho afastado. E sobrou toda essa parte aqui que eu vou recortar e vou deixar um espacinho como se fosse de um dedo aqui na lateral, sem colar por enquanto. Vai ficar assim. Certo? Depois que a gente terminar essa parte, o que a gente vai fazer? A gente precisa criar uma sustentação aqui atrás, porque senão essas fitas vão ficar se movendo. Você pode usar cola branca ou pode usar um durex. Eu vou usar um durex aqui, para economizar um pouquinho de tempo, né? Então a gente vai colar a fitinha aqui para segurar todo o nosso trançado. Aí vocês vão fazer com muito mais capricho, com muito mais calma, para ficar bem bonito. Depois disso, a gente vai utilizar a segunda técnica indígena, que é a técnica do grafismo. A gente vai cortar 2 papelzinhos que vão ficar aqui na lateral, como se fosse uma moldura, certo? Um deles eu já deixei pronto aqui com o grafismo que eu criei. Esse grafismo não é um grafismo indígena, ele pode ser até baseado, mas ele não é, as ideias não são iguais. E eu vou desenhar aqui no outro, para a gente ter 2 iguais. Então ali eu fiz ondinhas, e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Tá, escorregando. Aqui. Fazer um círculo aqui dentro. Bem rapidinho e tá pronto isso aqui. Vocês podem colorir também, fazer com canetinha, com lápis de cor, com caneta mesmo, com o que vocês tiverem aí. Reparem que os recursos que o professor está utilizando aqui, eles são bem simples. Vou tirar esses papéis aqui do lado. E depois que a gente tiver os 2 padrões prontos, a gente só vai grudar nas laterais. Bom, depois de colado, vocês vão ter um trabalho mais ou menos assim. E para que vai ser a serventia disso? Nesse caso aqui, o professor fez e colocou um gravetinho aqui em cima, ó, com 2 barbantezinhos, para que vocês possam pendurar aí na parede de casa, num preguinho, num lugar que tenha como se fosse um quadrinho, né? Então vocês vão precisar só ir caçar no quintal, em algum lugar aí próximo de casa, uma madeirinha, vão usar 2 barbantezinhos e vão grudar atrás
né, para formar aí esse quadrinho de vocês, como ficou aqui. Legal, não é mesmo? Então a gente usou duas técnicas, a técnica do grafismo e a técnica do trançado indígena, certo? Então agora chegou a hora de a gente ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Então na aula de hoje nós aprendemos que a arte indígena é muito rica e diversa e cada povo indígena possui suas próprias simbologias e manifestações culturais. Nós aprendemos também que a produção artística está relacionada à vivência dos povos indígenas. Tudo que é produzido tem um significado específico para cada povo. E além disso, são exemplos de manifestações artísticas indígenas a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e a música. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou encerrar com um escrito de uma pessoa indígena, de uma comunidade indígena, que aí traz várias reflexões para a gente sobre a importância desse povo e o que eles querem na nossa sociedade, certo? Então é o seguinte, nós queremos que a floresta permaneça como é, sempre. Queremos viver nela com boa saúde e que continuem a viver nela os espíritos Chapiripé, a caça e os peixes. Cultivamos apenas as plantas que nos alimentam. Não queremos fábricas, nem buracos na terra, nem rios sujos. Queremos que a floresta permaneça silenciosa, que o céu continue claro, que a escuridão da noite caia realmente e que se possam ver as estrelas. Então nós precisamos respeitar a cultura daquele povo que faz parte da história de todos nós, dos nossos povos originários, certo? Então respeitem a cultura indígena, respeitem os artistas indígenas. Um abraço e até a próxima aula. Que aulas sensacionais! Elas são feitas para você. Por isso, faça e entregue as atividades na sua escola ou CMEI, para completar o seu aprendizado. Agora, um recado. Pais, crianças que estão conectados nas redes sociais acompanhando o nosso programa. Muita atenção às conversas e contatos que podem ser feitos pelos alunos. As crianças não devem usar sozinhas as redes sociais. Não devem aceitar ou enviar mensagens pessoais a desconhecidos pelo Face ou WhatsApp. Façam tudo com o conhecimento de quem cuida de vocês. E os familiares, fiquem atentos sempre. Combinado? Chegamos ao final de mais um programa Vem Aprender. Para ver de novo este programa, acesse nossas redes sociais. Infelizmente, a nossa página no Facebook está temporariamente fora do ar, por causa da lei eleitoral. Mas você pode continuar vendo ou revendo a gente pelo Facebook da TV Educativa e também pelo canal do YouTube da TV e da Secretaria de Educação. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau! Vamos lá, professor Rodrigo. Muito bem. Deslocamento lateral. Johnny